Bom dia para todas essas meninas lindas, para o João também, lindão. Hoje é dia 21 de outubro de 2020, né? Vamos para a nossa aula de ciências. Conteúdo na página 196. Nós vamos trabalhar a higiene dos alimentos, tá? Primeiramente, vamos fazer o nosso devocional. Então, a nossa palavra desta semana é: a boca fala do que o coração está cheio. Está em Mateus 12:34. Papai do céu, obrigada por esta semana, pois já estamos hoje, quarta-feira. Obrigado por tudo que temos aprendido, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, abençoe todos os alunos que estão em sala de aula, mas também, Senhor, aqueles que não puderam estar por algum motivo, que o Senhor sabe de todas as coisas. Abençoe também os lares de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Agora, página 196 da apostila. Então, a higiene dos alimentos, conforme eu tinha falado. Então, só vou dar um recadinho, que nós vamos fazer a correção do REP na aula de história, tá? No segundo tempo. Nós temos que fazer os conteúdos de ciências, né? Que eles vão cair na prova e a gente precisa estudar eles para a gente conseguir realizar as atividades avaliativas de ciências da semana que vem, tá bom? Então, vamos lá. Higiene dos alimentos. Na aula de ciências, a professora sugeriu à turma que fizesse uma salada de frutas. Para isso, a turma se dividiu em duplas. Cada dupla ficou responsável por uma tarefa. Veja, a dupla A, o que eles estão fazendo? E a dupla B, o que estão fazendo? Podem responder. O que a dupla A está fazendo e o que a dupla B está fazendo? Olha na imagem aí. Lavando as frutas e a outra lavando os pratos. Isso. Lívia, pode falar? Falar a letra B ou a letra A? Porque o som da parece que eu escutei meio errado. A letra A, o que a duplinha da letra A está fazendo? Lavando as frutas. E a dupla B? Lavando a louça. Isso. Então, vamos lá, né? O que cada dupla está fazendo? Vimos que uma alimentação equilibrada é importante para mantermos a saúde do corpo. Mas antes de ser consumidos, alguns alimentos precisam ser lavados, assim como os utensílios que serão utilizados. Algumas frutas e legumes que ingerimos com a casca, assim como as folhas das plantas que consumimos, ou o exemplo do alface, né? Como o alface e o repolho, devem ser lavados antes de ser consumidos. Já as carnes devem ser bem cozidas, ó. Então, frutas e legumes, como o alface e o repolho, devem ser lavados antes de consumidos. E as carnes bem cozidas. Essas atitudes ajudam a eliminar substâncias ou seres vivos que podem causar doenças, né? Caso sejam ingeridos pelo ser humano. Na página 197, vamos dar uma olhadinha lá, né? Economia de água, né? É o grave problema de escassez de água no Vale de Jiquiriçá. Então, esse texto eu vou deixar para vocês fazerem a leitura. Coloca aí, fazer leitura. Fazer leitura. E vamos lá na página 198. Então, ele continua, né? Aqui, ó,
Na página 198, a leitura do texto, tá? Então, vocês têm que finalizar onde está todo verde, né? O texto aí, a página. E vamos lá em dormir. Então, qual é a importância de dormir? Você sabe quantas horas é necessário para termos uma boa noite de sono? Né? Quantas horas você costuma dormir diariamente? Quer falar, Yara? Então fala. Eu acordo, eu pelo menos durmo 6 horas. Então vamos descobrir qual o horário certo, quantas horas a gente tem que dormir por dia. Então, dormir bem ajuda a manter o nosso corpo saudável, a recuperar a energia suficiente para realizar as atividades do nosso cotidiano, né, do nosso dia a dia. Além disso, quando dormimos bem, melhoramos nosso humor, nossa disposição e a nossa atenção, favorecendo o raciocínio e o aprendizado. Quando você tem uma boa noite de sono, o nosso cérebro aprende melhor, a gente recebe melhor as informações. Aí, se você está meio com sono, você não quer assistir às aulas, fica com sono, com preguiça, né? Não consegue prestar atenção nas aulas. Então, a quantidade de horas de sono recomendada varia de acordo com a faixa etária, né? Com a idade de cada pessoa. Vamos verificar o gráfico abaixo, ó. Vocês têm entre 7 e 8 anos, né? Então, a faixa de vocês, ó, a quantidade de horas de sono recomendado por faixa etária é essa faixa aqui, ó, de 9 a 13 anos, ó. Então, vocês têm que dormir de 9 a 11 horas por dia. Pode circular aí na apostila de vocês, que é a faixa etária de 6 a 13 anos. Então, essa aqui é um gráfico, né, que foi retirado desta fonte aqui do lado, ó. NSF, é National Sleep Foundation. É o lá americano, né, uma pesquisa americana. Circularam aí, conseguiram descobrir quantas horas vocês têm que dormir por dia, recomendado, né? De 9 a 11 horas por dia. Questão número 8. Após observar o gráfico, você acha que a quantidade de horas que você dorme diariamente está adequada? Vocês dormem essa quantidade de horas? Vocês vão dormir, por exemplo, das 9 da manhã, da noite às 9 da manhã? Não, né? Por quê? A gente tem atividade... Eu dormo essa hora? Vamos lá, então, lazer agora. Ó, vamos descobrir a importância do lazer, das brincadeiras, né? Olha só a menininha fazendo dança. Em alguns momentos do dia, é importante realizarmos atividades que nos dão prazer. Ó, em alguns momentos do dia, é importante realizarmos atividades que nos dão prazer. Isso é chamado lazer, ó. Geralmente, o lazer é realizado após as tarefas do nosso dia, como estudar ou arrumar o quarto. O lazer ajuda a relaxar, ó. O lazer ajuda a relaxar e a proporcionar bem-estar para o corpo e para a mente. Muito importante isso, hein? Ler um livro, ó. Quais tipos de lazer que a gente pode ter? Ler um livro, assistir a um filme, ouvir música, brincar, dançar, jogar, ficar com a família e passear. São algumas atividades que podem ser consideradas lazer. Correto? Então, vamos lá na página agora, 202. Vamos fazer umas atividades.
Assinale os cuidados que devemos realizar em cada situação. O que essa criança está fazendo? Ela está comendo uma fruta, né? O que a gente tem que fazer antes de comer essa maçã que essa criança está comendo? Lavar as mãos, escovar os dentes, lavar a fruta, né? O que a gente... Vocês vão marcar um X. E depois, após, né, comer essa maçã aqui, essa fruta, o que nós devemos fazer? Escovar os dentes, tomar banho, lavar os pés. Vocês vão marcar um X no que devemos fazer em cada situação. Aqui, ó, essa mocinha, ela está comendo, né? Ela está almoçando, vamos dizer assim. O que ela deve fazer antes de almoçar? Lavar as mãos, escovar os dentes, lavar os talheres. E após, o que ela deve fazer? Escovar os dentes, tomar banho, lavar a carne, né? Vamos lá. Número 2. Circule os objetos que geralmente são utilizados na limpeza do corpo. Quais são os objetos que devemos usar para a limpeza do corpo? É um papel higiênico, a toalha. Aqui vamos dizer que é um fio dental. É um fio dental aqui. A lixeira, uma bucha, um shampoo, um balde, um creme dental, uma escova de dente, uma pá, um sabonete e uma vassoura. Quais são os materiais que são utilizados na limpeza do corpo? Podem fazer. Vou dar uns 2 minutinhos para vocês fazerem, tá? Quem for finalizando essa atividade 1 e 2, dá um joinha na tela, que aí eu vou aguardando os que ainda não terminaram e assim a gente pode corrigir. Vamos lá. Quem respondeu a questão número 1 para mim? Lívia, Yara, João, Alice, responderam a questão número 1. Cadê, Yara? Pode falar. O que devemos fazer antes de comer uma fruta? Lavar a fruta. Lavar a fruta e o que mais? Escovar os dentes? Lavar as mãos. Lavar as mãos, isso. E após? O que nós devemos fazer após? Escovar os dentes, tomar banho ou lavar os pés? Lavar os talheres Então, aqui, ó. e lavar as mãos. Na letra A. Após comer a fruta, o que nós devemos fazer? Escovar os dentes. Escovar os dentes. Isso. Agora, Lívia, responde para mim a letra B. Antes de almoçar, o que nós devemos fazer? Lavar as mãos, escovar os dentes ou lavar os talheres? E lavar os talheres? Lavar as mãos. O que mais? Lavar os talheres. Isso. E após, o que nós devemos fazer? Escovar os dentes. Tomar banho. Isso. É só escovar os dentes, né? Porque ela acabou de fazer uma refeição, né? Então, após cada refeição, nós devemos escovar os dentes, né? Vocês verificaram, ó, que nas duas atitudes que eles estão fazendo, tanto comer uma fruta, tanto almoçar, após a refeição, nós devemos escovar os nossos dentes, né?
Número 2. Alice, responde para mim quais foram os objetos que você circulou. Eu não circulei ainda. Então tá. Yara fez, João fez, João. Qual? O de baixo? A questão número 2. Quais são os objetos que utilizamos para a limpeza do corpo? Yara, responde para a professora. Quais são os objetos que são utilizados na limpeza do nosso corpo? Toalha. Toalha. Escova de dente. Escova de dente. Pasta de dente. Isso, creme dental, né? Shampoo. Shampoo. Um negócio que parece sabonete. Aqui o sabonete. A bucha, né? O fio dental. E o papel higiênico. Isso mesmo. Parabéns. Esse daqui é uma lixeira, esse aqui é uma pá e esse aqui é uma vassoura. Nós não utilizamos, né, para a limpeza do nosso corpo, né? Vamos lá, então, para a página 203. Vamos falar um pouquinho sobre evitar acidentes. Como nós podemos evitar acidentes? Então, evitando um acidente. Olha o que essas crianças estão fazendo, gente. Elas estão correndo e o que elas estão tirando da tomada, né? Uma chaleira elétrica. E o que vai acontecer? Vai derramar café em uma delas. E o que vai causar? Queimaduras, né? Então, o que os personagens estão fazendo, né? Eu acabei de explicar. A atitude deles e de quem deixou a cafeteira na mesa está adequada? Né? Por ter deixado a cafeteira em cima da mesa, né? Eles estão brincando, né? Pode tropeçar no fio igual aconteceu ali e derramar todo o café quente na criança, né? E aí ela vai ter queimaduras, né? Então, vamos estudar um pouquinho mais sobre alguns acidentes domésticos, né, que acontecem dentro de casa. Diversas situações do cotidiano podem causar acidentes, ou seja, acontecimentos inesperados capazes de provocar danos ao ser humano ou a outros animais. Então, não é só nós, né? Pode ser nos animais que estão ali por perto, causar algum acidente neles, né? No entanto, apesar de inesperados, alguns acidentes podem ser evitados, igual da cafeteira, né? A pessoa que deixou essa cafeteira em cima da mesa, será que ela está correta de deixar ali? Os acidentes podem ocorrer em vários locais, inclusive dentro das residências, os chamados acidentes domésticos. Ó, grifem aí, ó. Os acidentes podem ocorrer em vários locais, inclusive dentro das residências, os chamados acidentes domésticos. Os mais comuns no dia a dia estão relacionados a queimaduras, a quedas, a intoxicações e a cortes. Veja a seguir como eles ocorrem e como preveni-los, né? Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre os acidentes domésticos, né? Que ocorrem dentro das nossas casas. E quais são elas, né? Os mais comuns. Queimaduras, as quedas, as intoxicações, né? E as de corte, que a gente pode cortar com vidro, com faca, com alguns objetos cortantes, né?
Então, vamos verificar primeiro queimadura. Sempre queimadura está relacionado a fogão, né? Olha aqui, ó. Então, se você está perto de um fogão, passa o braço numa panela, Deus o livre, cai, queima você com aquele objeto, aquela comida que está dentro, né, da panela. Então, vamos verificar. Queimaduras. A maioria das queimaduras é causado pelo contato com objetos quentes, como panelas e ferro de passar roupas, e com líquidos, né, aquecidos, como água, óleo e leites ou inflamáveis, como o álcool, né? Se vocês observarem, aqui em Campo Grande mesmo, tem muitas pessoas que vão ao posto de saúde, né, aos hospitais, com queimaduras com álcool. Então, vamos lá. Como prevenir? Como podemos prevenir, né? Prevenção. As crianças não devem se aproximar do fogão enquanto um adulto estiver cozinhando. E os cabos das panelas devem ficar voltados para dentro do fogão. Então, papai e mamãe que estiver cozinhando, vocês não podem ficar perto do fogão, né? E o ferro de passar roupa só deve ser manipulado por adultos e, após o uso, deve ser colocado fora do alcance de crianças. As crianças não devem manipular produtos inflamáveis, igual o álcool, né, que eu acabei de citar, como o álcool e a querosene. Então, a prevenção é muito importante, né? Não ficar perto do fogão, não ficar perto de produtos inflamáveis, o ferro de passar, só um adulto que pode mexer. Vamos lá na página 204. Vamos falar sobre quedas, né? O que é quedas? Quando a gente escorrega num piso, né? Escorregadio, por exemplo, e objetos espalhados no chão podem fazer com que pessoas caiam e fraturem algumas partes do corpo, né? Como o braço, perna, os dedinhos do pé, né? Qual é a forma de prevenção? As crianças não devem se aproximar de escadas, sacadas e janelas sem estar acompanhadas por um adulto. Esses locais devem ser protegidos por portões e telas. Os brinquedos e objetos espalhados pelo chão devem ser recolhidos após o uso, né? Vocês, criançadas, quando não estiverem brincando mais, o que nós devemos fazer com os nossos brinquedos? Guardá-los, né? Porque vai que algum adulto esteja passando ali, ou até mesmo vocês, e pisa nesse objeto, cai e quebra a perna ou quebra um braço, né? E as intoxicações, né? Como que nós nos intoxicamos em casa, né? Nos nossos dia a dias? Através de ingestão ou contato com a pele, ou inalação de produtos de limpeza ou medicamentos, né? Aqueles produtos de limpeza como Quiboa, alvejante, sabão em pó, todos esses, né? Ou você pode inalar, né? Ou em contato com a pele, né? Pode dar alergia. Então, a forma de prevenir os produtos de limpeza e medicamentos devem ficar armazenados em suas embalagens originais para sabermos, caso aconteça algum acidente, né? Sabermos qual produto que foi inalado ou teve contato com a pele. E deve estar em armários trancados, fora do alcance de criança. Gente, não mexa com material de limpeza de onde o papai e a mamãe guardam. É muito perigoso. Medicamento, então, não tome medicamento sem o papai e a mamãe autorizar, né? E os ferimentos por objetos cortantes? Outro caso de acidente doméstico são os ferimentos causados pela manipulação de objetos cortantes, né? Como facas e pedaços de vidros. A forma de prevenir é
Os objetos cortantes devem ficar fora do alcance de crianças, em gavetas com travas. Somente adultos podem manipular esses objetos. As bebidas devem ser servidas para as crianças em copos plásticos resistentes que possam ser reaproveitados, né? Aqueles copos plástico de grosso, né? Que a gente utiliza no dia a dia. Evitar copos de vidro quando o papai e a mamãe não autorizar. Página 205. Os cuidados para evitar acidentes devem ser praticados não apenas nas residências, mas em todos, os cuidados, vamos ler de novo, para evitar acidentes devem ser praticados não apenas em residências, mas em todos os ambientes que frequentamos, como na escola, né? Quando nós estávamos na escola, também tínhamos que tomar alguns cuidados. Veja a seguir alguns cuidados que devemos ter no ambiente escolar, né? Quais são os cuidados? Lívia, lê para mim o primeiro cuidado que a gente tem que ter na escola. Leia para mim este. Usar calçado confortável e consolado. Antiderrapante, como o tênis, para praticar as atividades durante as aulas de educação física. Isso. Pode ler o segundo também, aqui do lado. Andar devagar pelos corredores da escola, sem correr. Muito bem, isso mesmo, né? E aqui embaixo, usar equipamentos de segurança como capacete, cotoveleiras, joelheiras para andar de bicicleta, skate, patins, por exemplo, né? Igual aqui da imagem. Não correr atrás da bola caso ela escape para a rua. Deve-se chamar um adulto para buscá-la. Uma das grandes acidentes que acontece é quando a criança está jogando perto da rua, né, do asfalto, e a bola vai para a rua. E a criança normalmente corre, né, sem pensar, corre atrás da bola. Isso não pode, devemos chamar um adulto, né, um responsável que esteja ali perto de vocês. Na página 206, é mais um texto para vocês fazerem a leitura, então vocês vão ter 2 textos para fazer leitura. Pode escrever aí na apostila de vocês. São os cuidados que nós devemos ter no trânsito, né? Então, são 2 páginas, 206 e 207. E vamos verificar lá na página 208. Os cuidados que temos que ter com a energia elétrica, né? Com as tomadas que temos em casa, né? Com todos esses utensílios elétricos que temos em casa, né? Assim como a energia elétrica fora de casa também. A energia elétrica facilita as atividades que realizamos em nosso cotidiano, né? Como ligar um aparelho celular na tomada para carregar, né? Eles facilitam, né? A esquentar alguma coisa no micro-ondas, né? Graças a ela, podemos iluminar os ambientes, assistir à televisão, usar os computadores e tomar banho com água aquecida, né? Por exemplo, né? No entanto, em certas situações, ela pode causar acidentes, Certas situações, ela pode causar acidentes, como incêndios e choques elétricos. Veja no panfleto
que Malu e seus colegas receberam na escola alguns cuidados que devemos ter com a energia elétrica. Quais são os cuidados que devemos ter com a energia elétrica? Leia para mim, Lívia, a primeira aqui, ó. Soltar pipa em locais afastados da rede elétrica. João, lê para mim a segunda imagem aqui, ó, que eu estou mostrando. Colocar protetores nas tomadas, principalmente nas que estiverem ao alcance das crianças. Isso, pode ler o de baixo aqui, onde o homenzinho está no micro-ondas. Manipular aparelhos elétricos somente se estiver calçado e com as mãos e os restantes do corpo secos. Isso, o terceiro aqui, o último. Antes de trocar uma lâmpada, o adulto deve desligar o disjuntor e não tocar na parte metálica da lâmpada. Isso, muito bem, parabéns, isso mesmo, né? Então, esses são alguns cuidados que devemos ter. Vamos fazer a atividade da página 209. Professora, Oi, o que vai ser a segunda e a terceira aula? a segunda aula é História e depois é Educação Física, né? Isso mesmo. Então, observe as situações a seguir e responda as questões. Situação 1, o que ele está fazendo, né? Que cuidado o adulto teve para evitar acidente, né? Conforme a gente estudou lá com as queimaduras, né? Quais foram os cuidados? Que cuidado, né? Ele teve um cuidado aqui, ó. Você vai olhar lá na situação da queimadura, onde fala de queimaduras, e vai verificar qual foi o cuidado que ele teve para evitar um acidente aqui. Na letra B, assinale o tipo de acidente doméstico que ele evitou. Aqui, ó. Ele evitou intoxicação ou ele evitou uma queimadura, né? O que ele evitou aqui na situação 1? Na situação 1, você vai responder a questão A e B. E na situação 2 aqui, olha o que esse senhor está fazendo. Olha a organização deste lugar, né? Na situação 2, o que poderia ocorrer se os brinquedos estivessem espalhados pelo chão? Uma queda ou um choque elétrico? Na letra D aqui, o que foi feito para evitar este acidente? Né? O que aconteceu nessa situação 2 para evitar que ocorresse um acidente, né? Deixa eu explicar todas as atividades para vocês, tá? Aí vocês façam. Lá na questão 210 agora, ou na página 210, perdão, questão 2, leia a manchete a seguir. SAMU atende 4 ciclistas vítimas de acidentes por dia no Espírito Santo. Então, é uma manchete, né, de um acidente que o SAMU teve que atender na cidade do Espírito Santo. Letra A. Assinale somente os cuidados que ajudariam o ciclista a prevenir o acidente de trânsito. Então, vocês vão fazer a leitura do texto lá da página que eu falei para vocês. 206, primeira, tá? Vou colocar aqui. Fazer a leitura da página 206. Para responder essa questão número 2, tá?
Questão número 3. Josiane sentiu a temperatura da água do chuveiro para tomar banho e resolveu mudar a chave, né? Ó, quais são os passos que ela deve fazer? Numere as ações de 1 a 3 na ordem que Josiane deve realizar. Ela deve fazer tomando banho, aí ela vai lá e muda, ou ela deve tomar, antes de tomar banho com o chuveiro ligado, ela muda essa temperatura, ou primeiramente ela tem que desligar o chuveiro, né? Para depois fazer a mudança de temperatura da água, né? Então, ligar novamente o chuveiro, fechar o registro do chuveiro, mudar a posição de seletor de temperatura com o chuveiro ligado. Então, você vai colocar na ordem de 1 a 3. Então, qual é a primeira coisa que ela deve fazer? Você vai colocar o número 1. A segunda coisa que ela deve fazer, número 2. E por último, o que ela pode fazer após mudar a chave, né? Seletora, que são esses aqui de cima, ó, essa chavinha aqui de cima, ó. Tá? Então, vocês podem realizar a atividade 1, 2 e 3, tá? Nós já vamos finalizar a nossa aula de ciências.